Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha só, hoje estou fazendo evento aqui no hospital, né, aqui de Campos, e aí uma cliente minha falou que ela tem um pincel mágico, né, que é bem visualizado no Instagram, no Facebook, tem bastante propagandas. Aí eu falei assim pra ela, traz pra mim que eu quero ver, eu nunca testei, então eu não sei, né, falar dele pra você. Aí ela trouxe, e aí eu quero mostrar pra vocês. Olha só, esse aqui é o pincel mágico que ela trouxe para eu poder experimentar, para eu passar a base, e eu vou passar aqui junto com vocês. E também eu estou, né, com o nosso pincel da Mary Kay, que nós temos, né, o Kabuki, e também nós temos o pincel de escova. Eu vou mostrar a diferença, como que fica a base com o pincel Kabuki, com o pincel em formato de escova e com a esponjinha e também com o pincel mágico para vocês verem. Vamos lá, ó, eu já apliquei o primer em toda essa região, porque eu quero, né, que vocês vejam como que vai ficar. Coloquei um pouquinho de base e aí, ó, eu venho dando batidinhas, tá? E dando leves esfregadinhas, como normalmente eu passo mesmo a base com o pincel, tá? Ó, vou até arrastar um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem, tá bom? Então, aqui eu apliquei com o pincel mágico a base da Mary Kay. Agora eu vou pegar o pincel em formato de escova. Agora eu vou passar, ó, com o pincel no formato de escova. Coloquei a base aqui, ó, da mesma forma. Coloquei, dou leves batidinhas e vou arrastando pro lado. Essa aqui ela já secou, então se vocês perceberem que ela tá um pouquinho mais escura é porque a base ela oxida mesmo, tá? E aqui, por enquanto, ela tá um pouquinho mais clara, mas daqui a pouco ela vai oxidar. Então, apliquei agora com o pincel no formato de escova. Agora eu vou aplicar com a esponja. Coloquei a base aqui, ó, e aí eu venho dando batidinhas. Ó, tá? Fica mais suave, porque a esponja dá um acabamento leve, de natural a leve, tá? Então, esse é o resultado da esponja. E agora, eu vou aplicar, coloquei aqui, ó, vou aplicar com o pincel Kabuki, da mesma forma. Venho dando batidinhas, esfregando, opa, desculpa. Venho dando batidinhas, esfregando. E vou, ó, espalhando aqui, tá? Ó. O que eu quero falar pra vocês dos pincéis? Se você quer um acabamento leve, esponja. Um acabamento médio, esse pincel Kabuki. Um acabamento alto, pincel escova ou pincel mágico. O que eu achei, né, de benefícios referente a esses dois pincéis? As cerdas do pincel mágico são muito parecidas com o pincel de escova. E o que eu percebi? Eles são bem compactos, então todos os pincéis que são bem compactos, ele dá uma cobertura maior na base. O benefício, né, que eu percebi do pincel mágico é que ele acaba espalhando mais rápido a base por ele ser maior. Já o nosso pincel, como ele é mais compacto, você vai espalhando, né, conforme você vai aplicando o produto. Só que a textura dos dois eu achei muito parecido. Não notei aquela diferença, assim, de coloração, de textura, eu achei muito próxima. Então, assim, sim, nós também temos um pincel mágico. Então, esse pincel, ele é indicado para quem quer ter alta cobertura na sua base. Ah, Inglês, eu quero uma cobertura média. Indico esse pincel Kabuki. Por quê? Esse pincel Kabuki, as cerdas deles, ó, ele não é compacto, não é bem juntinho. Então, ele vai dar um acabamento legal, porém um acabamento médio. Acabamento alto e acabamento leve. Me conta, quais desses acessórios que você acaba utilizando? Um grande beijo, fiquem com Deus!